Paz do Senhor, bom dia, tudo bem aí com vocês? Vamos iniciar hoje a nossa última mensagem da série Tempestade. Desde já curte esse vídeo, comenta, compartilha com um amigo e faça essa mensagem chegar para várias pessoas, amém? A mensagem de hoje vai estar em um texto muito conhecido, vai estar lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Vamos ler alguns versículos aqui que vai dizer assim, ó. Logo em seguida, Jesus ordenou aos seus discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma?" e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas, sentindo o forte vento, teve medo e, começando a afundar, clamou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então, os que estavam no barco se aproximaram e o adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Somente até aí. Passagem bem conhecida, contexto muito conhecido, onde Jesus vai andar sobre as águas e um discípulo vai também caminhar sobre as águas. Fato inédito, acontecimento único. E eu já quero iniciar essa mensagem te dizendo: Jesus está passando por cima dos seus problemas. Enquanto para nós é algo grandioso, é algo que está fora do controle, Jesus está falando: "Ei, eu estou acima de tudo, eu estou acima de todo problema, estou acima de toda tempestade, estou acima de todas as coisas." Então lá estavam eles, estavam cumprindo uma ordem, sendo obedientes a Jesus, estavam indo em um barco caminhando para o outro lado. Só que no meio desse trajeto vai vir essa dificuldade, vai vir essas ondas, vai vir esse vento. E é importante nós sabermos que não é porque Jesus mandou que vai ser fácil chegar. Não é porque Jesus falou que não vai ter prova, que não vai ter levante, que não vai ter impedimento. Não, 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 não é nada disso. Mesmo Jesus falando, mesmo nós obedecendo, terá prova sim, terá dificuldade sim. E eu quero te dizer, mas mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à prova, Jesus está presente. Jesus está contemplando a nossa dificuldade, está vendo o nosso esforço, está falando: "Ei, eu vou dar vitória para vocês. Eu posso acalmar essa tempestade, eu posso acalmar esse mar." E é isso que vai acontecer. Mas olha que importante isso, e olha que profundo nós sabermos e termos noção disso. Jesus, ele tinha uma intimidade com o Pai, ele tinha uma intimidade com o Senhor, com Deus. Jesus, ele tirava um tempo para ir sozinho, ia lá ao monte e ele ia orar. Então perceba isso, nós também devemos ter essa intimidade com o Senhor, nós também devemos tirar um tempo, ter um tempo para orar a Deus, orar sozinho ao Senhor, entregar tudo a Ele, conversar com o Senhor, agradecer a Ele e falar das glórias dEle, do que Ele faz, de como Ele é bom, de como Ele é justo, de como Ele é benigno, de como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, de todos os atributos do Senhor, e nós darmos toda a glória a Ele. Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por tudo. E Jesus estava mais ou menos fazendo isso, porque Jesus, ele já tinha o Espírito Santo, ele era filho do Pai, ele já tinha sido batizado, o Espírito Santo pairou sobre ele, Deus falou: "Esse é meu filho amado com quem eu me comprazo." E talvez a gente possa pensar: nossa, mas Jesus então nem precisaria estar orando, nem precisaria ter esse momento de comunhão. Mas Jesus, até nisso, ele vai nos trazer uma lição. Ei, é importante mesmo nós termos uma intimidade com o Senhor, a cada dia a gente ter mais e mais e mais, e buscá-lo mais, e agradecê-lo mais, e dar toda a honra a Ele. Então Jesus estava fazendo exatamente isso, enquanto os discípulos estavam cumprindo uma ordenança dele. Só que quando começa a vir a dificuldade, começa a vir tudo isso, eles estavam perdidos. E agora, o que vamos fazer? É interessante que quando fala
que eles estavam na quarta vigília da noite, que Jesus vai aparecer se dirigindo a ele por cima das águas. A quarta vigília era entre 3 e 6 horas da manhã. Então era alto da madrugada, era o ponto mais escuro da madrugada, da noite, era esse. Então eles estavam lá. E eles começam a ver um ser vindo sobre as águas, Jesus caminhando, e eles vão ficar com medo. O que poderia ser isso? Porque ninguém caminhou sobre as águas, nunca tinha acontecido isso. Quem pode ser? Então eles vão até achar que era um fantasma, mas no fim das contas era Jesus. E Jesus fala: não tema, sou eu. Ei, sabe o que Jesus está falando pra gente? Enquanto no meio de uma tempestade nós estamos achando que ele não está presente, nós estamos apenas vendo a dificuldade, vendo o problema, ele está falando: ei, eu tô aqui, é que você não está me vendo. Você está tão preocupado, tão aflito com o problema, com a situação, com essa tempestade, e você não está nem me reconhecendo mais. Ei, entenda isso, o Senhor está falando: ei, eu estou aqui, olha para mim, olhe para Cristo diante dessa dificuldade, diante desse problema, que ele está falando: ei, sou eu para acalmar essa tempestade, para acalmar tudo isso, para tirar toda a dúvida, para trazer paz para você. Aleluia! E é isso que Jesus vai fazer. Só que tem um discípulo que é bem ousado. Pedro, ele vai ter a ousadia de falar: Senhor, se és realmente tu, que eu possa ir até você, que eu possa chegar até ti. E Pedro, ao mesmo tempo que ele vai ter essa ousadia, ele vai ser o único dos homens aqui, entre os discípulos que estavam ali no barco, que vai caminhar sobre as águas. Olha que privilégio Pedro teve. E Pedro também vai trazer uma lição pra gente no meio dessa caminhada dele. Então ele vai começar a caminhar sobre as águas. Ele vai começar a ir ao encontro de Jesus. E enquanto ele está indo, olhando para Jesus, ele consegue caminhar. Mas quando ele para e ele olha para o problema, ele olha para a dificuldade, ele olha para aquela tempestade, Pedro vai começar a afundar. Ei, entenda isso. Enquanto no meio de um problema, no meio de uma aflição, no meio de uma dificuldade, você olhar para Cristo, você vai ter força para seguir, você vai ter coragem para continuar, você não vai afundar. Mas enquanto você estiver olhando para o problema, para a tempestade, infelizmente você vai afundar, porque você deixou de olhar para Cristo, você deixou de olhar para aquele que pode todas as coisas, você deixou de olhar para aquele que é o dono do milagre, e ele está apenas falando: ei, vem ao meu encontro, vem caminhando, olhando para mim, vem prosseguindo para o alvo. A Bíblia vai dizer: prossigamos para o alvo. Qual alvo? Cristo. Prossigamos olhando para Ele, somente Ele, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos. Então Pedro, quando ele vai olhar para os lados, para as ondas, para o vento, ele vai afundar. Outra lição que vai trazer para a gente essa passagem: quando Pedro vai afundar, ele vai gritar por Jesus. E quando ele vai gritar por Jesus, parece que no meio dessa tempestade, enquanto ele está se afundando naquele problema, naquela tempestade, parece que ele vai esquecer que Jesus estava tão perto dele, que enquanto ele está gritando, Jesus está assim: ó, ei, eu estou estendendo a minha mão. Jesus apenas estende a mão para ele e resgata ele, e faz ele voltar por cima das águas, faz ele respirar, e Jesus vai falar para ele: homem de pequena fé. Ei, entenda isso, Jesus está falando pra gente: por que tão pouca fé? Por que você tem gritado tão alto o nome do Senhor se o Senhor está falando: ei, eu estou aqui, eu nunca saí do teu lado, mesmo em meio à dificuldade eu estou aqui, mesmo em meio ao problema Jesus está aqui com você, mesmo em meio a tudo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, Jesus está falando: ei, eu estou bem aqui do seu lado, apenas estendendo a minha mão para te curar, para te trazer um bom ânimo, para trazer forças para você. Eu apenas estou estendendo as minhas mãos. E é isso que Jesus vai fazer. Jesus vai trazer ele de volta. Ele vai voltar a respirar normalmente. E quando eles menos esperam, acabou. A tempestade passou, já se acalmou tudo. E Jesus está falando: ei, eu estou presente. Ei, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Sabe o que o Senhor está falando pra gente através desta última mensagem dessa série Tempestade? Que não importa qual é a dificuldade, não importa o quão impossível está parecendo aos nossos olhos, não importa o quão difícil, não importa quanto tempo estamos passando por isso, o Senhor está falando: ei, eu estou contigo, eu estou contigo. E quando eu estou contigo, eu tenho o poder de acalmar a tempestade, eu tenho o poder de acalmar o vento,
momento eu tenho o poder de livrar de você de qualquer problema, de qualquer situação. Talvez nós olhamos para a nossa situação, para o nosso dia a dia e fala, tá impossível, não tem como, não é possível acontecer um milagre, nada. E o Senhor está falando, é possível, porque Ele tem poder para mudar contexto, para mudar cenário, para mudar qualquer tipo de coisa, irmão. Nós apenas devemos crer, devemos apenas ter fé nele, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E para depois nós possamos olhar para ele e falar, sem dúvida alguma, és o Filho de Deus. Quando acalmou toda a tempestade, eles olharam e falaram, sem dúvida, esse é o Filho de Deus. Ei, eles estão dando toda a glória para o Senhor. Para quando passar essa tempestade na minha e na sua vida, nós olharmos para Cristo e falar, Jesus, muito obrigado. Porque se não fosse por ti, nada disso teria acontecido. Se não fosse por você, eu estaria na mesma situação, no mesmo problema, na mesma dificuldade, no mesmo cenário, no mesmo contexto. E o Senhor está falando, Ele muda tudo, eu mudo tudo. Amém? Fica com essa palavra nesta manhã, vamos fazer uma oração agora. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais esse mês que está se encerrando, Jesus. Por mais essa última semana desse mês, Senhor. Obrigado por nos ensinar que mesmo em meio à tempestade tu se faz presente, mesmo em meio à dificuldade, Senhor, tu pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos ou imaginamos, Senhor. E somos gratos a ti neste momento, grato a ti porque tu esteve conosco nesse mês, nesses dias, nesta semana, Senhor, e nós só queremos te agradecer, Jesus. Te agradecer porque sabemos que tu está ao nosso lado e está sempre estendendo as suas mãos para nós, Jesus. Está sempre disposto a nos ajudar, sempre disposto a ir à frente da batalha por nós, Senhor. E nós reconhecemos isso e somos gratos a ti. Queremos te pedir que seja mais uma semana incrível, que seja, Senhor, um término de mês abençoado, Jesus. E que no nome de Jesus tu esteja presente em cada dia, em cada momento, em cada segundo, Senhor. Muito obrigado, não pelo que o Senhor tem feito, mas por quem tu és. Toda honra e toda glória para ti, Senhor. Em nome de Jesus já te pedimos e já te agradecemos. Amém? Fica com Deus.